Comissão Consultiva do Trabalho inicia discussão sobre salários mínimos. Bancadas parlamentares exigem responsabilização dos implicados nas dívidas ocultas. Abel Xavier divulga pré-convocatória dos Mambas para o jogo com a Guiné-Bissau. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Presidente do Parlamento diz que soube da Embaixada de Moçambique em Pretória que está a ser dado todo o apoio a Manuel Chang, detido na vizinha África do Sul, mas a situação é complexa. Saudamos com muito respeito e elevada consideração. O Parlamento reabriu as portas esta quinta-feira para a nona sessão ordinária, sem a presença do deputado Manuel Chang, detido na vizinha África do Sul. No seu discurso, Verónica Macamo reafirmou que a Comissão Permanente deu avale ao pedido do Tribunal Supremo de aplicação da medida de coação máxima, que é a prisão preventiva de Manuel Chang, caso este volte a Moçambique. Mas porque agora está na terra do Rand, o Parlamento foi buscar explicações sobre a sua detenção junto ao Ministério dos Estrangeiros e Cooperação. Interagimos igualmente com a Embaixada de Moçambique em Pretória, que afiançou-nos que estava a ser proporcionado ao nosso colega todo o apoio possível, não obstante a complexidade da situação. A nossa opinião é que o assunto deve continuar a ser tratado obedecendo exclusivamente às disposições legais aplicáveis, tal como havíamos dito. Macamo fala também dos ataques em Cabo Delgado, dizendo que nada justifica a morte de pessoas inocentes, por isso as forças de defesa e segurança devem localizar os malfeitores para a sua responsabilização. O nosso apelo vai, igualmente, à contínua e estreita colaboração entre as forças de defesa e segurança e as populações para maior vigilância e denúncia, visando a neutralização das ações dos malfeitores. O tema da paz não ficou de lado na intervenção de Macamo, tendo saudado o encontro desta quarta-feira entre Filipe Nyusi, presidente da República, e o Suf Mohamed da Renamo. A presidente da Assembleia da República encoraja as lideranças a continuarem com as negociações para a paz efetiva. A Frelimo diz que deve haver responsabilização no processo sobre as dívidas ocultas. A Renamo, por sua vez, exige que seja detido o antigo presidente da República por considerar que este está envolvido no caso. Já o MDM diz que, com o caso das dívidas ocultas, vem-se a destapar o véu sobre a promiscuidade entre os poderes judiciário e executivo. Dívidas ocultas foi tema de destaque nas intervenções das três bancadas do Parlamento. A Frelimo, além de exigir responsabilização dos que se terão apropriado de forma ilegal dos fundos avançados pelo Estado, aproveitou a ocasião para, mais uma vez, justificar a inclusão das dívidas ocultas na conta geral do Estado. O registro é necessário para que o Tribunal Administrativo, como auditor externo da Conta Geral do Estado, possa julgá-la e remetê-la com ou sem reservas à Assembleia da República para esta deliberar, aprovar ou, havendo matéria que justifique, criar comissões de inquérito, como foi o caso das garantias soberanas. A Renamo, por sua vez, defende que, apesar da detenção dos 9 arguidos envolvidos no esquema das dívidas ocultas, ainda faltam pessoas centrais que terão estado por detrás da contratação das dívidas. Não é justo nem honesto que se diga que roubar ao povo e empobrecê-lo, mas é a pátria. Na verdade, isso não foi exaltação à pátria, foi um autêntico assalto ao dinheiro do povo. A propósito da exaltação da pátria, é estranho que a nossa administração da justiça preocupe-se com a extradição do cidadão Manuel Chang para Moçambique, pois entendemos que o antigo timoneiro deste país, em sua qualidade de presidente da República, chefe do governo e comandante em chefe das forças de defesa e segurança, deve ser chamado pela justiça e não entreter aos moçambicanos com detenções aqui e acolá de peixe miúdo. O MDM acusa a justiça moçambicana de estar a reboque das vontades do poder político. A prisão do antigo ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República, Manuel Chang, na África do Sul, veio destapar o véu do que já se conhecia sobre
promiscuidade entre os poderes executivos e judiciais no nosso país. E porque estamos no ano eleitoral, o MDM falou das mexidas necessárias na legislação, destacando a necessidade de se retirar o pressuposto de impugnação prévia para os partidos que queiram recorrer de algum ilícito nos processos eleitorais. As cheias no centro e norte do país e os ataques em Cabo Delgado também dominaram as intervenções. O Parlamento volta para a sessão plenária a 13 de março. Foram hoje empossados os restantes 11 de um total de 14 oficiais indicados pela RENAM para ocuparem cargos de chefia e direção nas Forças de Defesa Nacional, em cumprimento dos consensos alcançados entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Já está concluído o processo de nomeação dos 14 oficiais da RENAM nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique para cargos de direção e chefia no âmbito de um memorando assinado em agosto passado entre o chefe do Estado moçambicano Filipe Nunes e o presidente da RENAM, Ossufo Momadi. De recordar aos oficiais nomeados e empossados de que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são na íntegra e exclusivamente apartidárias e obedecem a um comando vertical, sendo que exortamos à obediência escrupulosa à Constituição da República, à cadeia de comando, à ética e à disciplina, aos símbolos da nação e às demais leis no cumprimento das funções e missões atribuídas. Para lograr os sucessos esperados, Ezequiel Muyang exortou aos empossados a pautarem por um espírito de trabalho em equipa e um comportamento exemplar perante os colegas. Para o sucesso das funções atribuídas, devem despir-se de qualidade, de dualidade de comando e contribuírem de maneira efetiva, contínua, permanente e construtiva na defesa da integridade territorial, soberania e da pátria, assim como na consolidação da unidade nacional e manutenção da paz que tanto custou aos moçambicanos. Além do desarmamento e da integração dos oficiais da RENAM nas Forças Armadas, a agenda negocial entre as duas partes envolvia a descentralização do poder, ponto que já foi ultrapassado com a revisão da Constituição da República. Membros da RENAMO que elegeram a revelia da direção do partido, os seus delegados políticos para a cidade da Beira e província de Sofala, convidam o presidente da Perdiz a uma reflexão profunda sobre a crise que se verifica na Beira. Membros da RENAMO, representantes dos 13 distritos da província de Sofala, que têm estado a apoiar os delegados políticos da cidade e província de Sofala, eleitos à revelia da direção do partido, estiveram reunidos nesta quarta-feira no bairro de Nhamizo, na cidade da Beira, com o objetivo de analisar os últimos acontecimentos no seio desta formação política, caracterizados por escaramuças envolvendo os apoiantes dos delegados indicados pelo presidente deste partido. Nós estamos a chamar a liderança do partido que haja diálogo, haja conversa. Vai dizer que chamou Sandura para Gorongosa. É para Sandura sair sozinho para Gorongosa? Não. Por que não chamou a comissão política todos que fazem parte da província, os quadros da RENAM, ir para Gorongosa? Sandura Ambrosio está convencido que o presidente do seu partido está a ser mal aconselhado sobre a crise instalada no seio da RENAM em Sofala. Porque o nosso presidente está sendo mal aconselhado, nós, de jeito nenhum, temos que ficar impune, temos que nos encolher, porque nós temos que tirar esse pensamento do nosso presidente e mostrar ao presidente que o senhor presidente está sendo mal aconselhado. Estamos a falar os problemas dos estatutos do partido. Nós estamos a defender esse documento. Sandura Ambrosio disse que irá manter firme a sua posição de delegado político eleito. A Procuradoria-Geral da República está a processar a Credit Suisse, o banco que emprestou o dinheiro das dívidas ocultas. A ação de responsabilidade civil foi submetida ontem no Tribunal de Londres. Ao todo, são 8 entidades empresariais que estão a ser processadas pelo Estado moçambicano através da Procuradoria-Geral da República no Tribunal de Londres. Trata-se de Credit Suisse International, Credit Suisse AG, Private Invest Shipbuilding SAL, Abu Dhabi Branch, Abu Dhabi Mar LLC, Private Invest Shipbuilding Investment LLC,
Logistic International SAL Offshore e a Logistic International Investment. Com ação de responsabilidade civil, o Estado moçambicano quer exigir indemnização às empresas envolvidas no esquema fraudulento das dívidas ocultas. Além de empresas, a ação movida pela Procuradoria-Geral da República visa também os 3 antigos trabalhadores do Credit Suisse, nomeadamente Surjan Singh, Andre Jan Spears e Detlin Subeva. Trata-se das mesmas pessoas acusadas pela Justiça norte-americana no processo que envolve o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. A ação do Estado moçambicano deu entrada no Tribunal de Londres na quarta-feira, segundo confirmou a STV, uma fonte da Procuradoria-Geral da República. O pedido de responsabilização civil desencadeado em Londres decorre numa altura em que em Maputo há 8 arguidos detidos e bens apreendidos no âmbito do processo crime que investiga as dívidas ocultas. Teve lugar hoje no Tribunal Judicial de Nampula o julgamento do empresário Med Rasul, acusado de 4 crimes, dentre os quais lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Os advogados de defesa dizem que o réu tem um patrimônio conseguido legalmente. O juiz da causa precisou de apenas um dia para julgar o processo número 29/5ª secção/TGPN/2018, instruído pela Procuradoria Provincial de Nampula durante mais de um ano, cujo arguido é o empresário Mohamed Rasul. De acordo com a acusação do Ministério Público, pesam sobre Rasul os crimes de branqueamento de capital, contrabando, enriquecimento ilícito e associação criminosa. Os advogados de defesa insistiram que o réu é inocente, tendo alegado que trata-se de um empresário que tem empresas criadas ao longo de décadas de trabalho em várias partes do país. Porque aquilo que o réu falou, os autos, aquilo que reporta, a investigação, a formação, a suposta formação do corpo de delito, não tem algo a ver, não tem nada a ver com a figura de branqueamento de capital. Um dos declarantes neste processo é o antigo ministro da Planificação e Desenvolvimento, que veio em nome do Partido Frelimo, pois consta da acusação que o réu terá feito importações de bens com isenções fiscais concedidas pelo Partido Frelimo. Não tenho nada a declarar, eu só fui chamado aqui pelo tribunal, não em meu nome, mas a representar uma organização, então prefiro que sejam os advogados a falarem. Muito bem. Alguma ligação entre o Partido Frelimo e algumas facilidades concedidas a estes empresários? Facilidades não, foi tudo, como foi aqui dito, foi tudo dentro da lei, daquilo que está previsto na lei. Obrigado. Tranquilo. A defesa fez saber que tem 3.902 páginas de provas de inocência do seu constituinte. O Ministério Público, por seu lado, diz que o processo tem todos os elementos que o tribunal precisa para tomar uma decisão justa. O tribunal vai ter que decidir de acordo com aquilo que verificou nas peças pessoais, na sala de discussão de julgamento, tudo isso com a recomendada justiça justa. O juiz marcou o dia 11 de março para a leitura da sentença. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique diz não esperar salários altos nas negociações com a Comissão Consultiva do Trabalho, mas o suficiente para que os trabalhadores melhorem o seu poder de compra. As previsões de várias instituições financeiras, inclusive do Banco de Moçambique, apontam para uma subida do custo de vida no país, com o preço de produtos básicos a sufocar cada vez mais o bolso dos moçambicanos. Durante a primeira sessão da Comissão Consultiva do Trabalho, CCT, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique disse esperar pequenas melhorias salariais, mas suficiente para dar condições condignas às famílias dos trabalhadores. Nas negociações, não estamos à procura de salários altos, mas sim salários que possam comprar algo visível em benefício do trabalhador e sua família. Presente também na abertura dos trabalhos da CCT, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique disse estar preocupada com o fato da lei do trabalho estar desajustada à realidade atual. E ao mesmo tempo apelar que o Comitê se volte a envidar por esforços para que no futuro tenhamos realmente uma lei do trabalho que seja uma lei inclusiva a todos os níveis da nossa economia, que seja uma lei que permita uma maior produção e produtividade para o nosso país.
E porque o país está no fim de um ciclo de governação e se encontra mergulhado no processo de descentralização administrativa, a ministra do Trabalho, Vitória Diogo, disse que os debates sobre a lei do trabalho, assim como sobre os salários mínimos, devem ser processos de cedência. Gostaria de apelar e exortar para que o processo negocial dos salários mínimos por setores de atividade decorra com franqueza, responsabilidade, serenidade, discrição, boa-fé, num ambiente franco onde todas as partes estejam imbuídas de espírito de construção de consensos. Vitória Diogo revelou também que no mandato atual foram recuperados mais de 770 milhões de meticais dos valores que as empresas deviam à Segurança Social. O Conselho Municipal da Beira vai gastar este ano cerca de 200 milhões de meticais para reabilitar cerca de 30 quilómetros de estrada que dão acesso ao centro da cidade. O calvário de circular em algumas principais rodovias para entrar no centro da cidade da Beira e mesmo dentro da urbe tem dias contados. Neste momento estão a terminar as obras de reabilitação da antiga Estrada Nacional número 6. Aliás, esta rodovia será reaberta dentro de um mês, fato que irá contribuir para descongestionar o acesso ao Porto da Beira a partir da Estrada Nacional número 1. Nesta rodovia haverá uma espécie de portagem e balanças para controlar a carga nos caminhões. Com o propósito de assegurar que os investimentos de vulto de estrada que o município vai fazendo tenham os respectivos retornos e possa garantir a sua manutenção de uma forma eficiente. Por outro lado, vamos ter que comprar agora muito urgente balanças. Queremos verificar a capacidade de carga que os caminhões transportam. A reabilitação das estradas dentro da urbe arranca em maio próximo. Prevíamos arrancar com a segunda fase do estádio municipal, mas vamos protelar isso, passar a segunda fase para o próximo ano, para atender os danos causados e criar condições para que as nossas estradas estejam uma face melhor do que aquilo que são hoje. Tanto as obras em curso na antiga Estrada Nacional número 6, assim como as reabilitações que irão ocorrer dentro da urbe, estão a cargo do empreiteiro nacional e os fundos usados, avaliados em cerca de 200 milhões de meticais, são do município. João Ferreira, presidente do Conselho Autárquico de Chimoio, diz que tudo fará para que a cidade que dirige beneficie de infraestruturas adequadas para o seu desenvolvimento. Finalmente, a continuidade da Avenida da Liberdade, no troço entre o cruzamento com a Avenida do Trabalho até a Estrada Nacional número 6, será asfaltado. A cerimônia do lançamento da primeira pedra para o início da obra aconteceu esta quarta-feira. Orçada em cerca de 1 milhão de euros, o correspondente a pouco mais de 70 milhões de meticais, a obra consistirá na reabilitação e melhoramento da via, assim como a asfaltagem de 550 metros. E este ato é mais uma prova de que a máquina executiva é sensível ao clamor dos munícipes e nunca se irá conformar enquanto a cidade reclamar de infraestruturas para o seu desenvolvimento. Ao empreiteiro e ao fiscal, é fundamental a observância dos prazos previstos na execução desta obra, devendo garantir a qualidade necessária e desejável para a durabilidade da mesma. Os munícipes congratulam o projeto. Realmente essa estrada está muito péssima, precisa mesmo ser renovada. E também vai evitar muitos bandidos. E eu acho que vai melhorar os capins, né? Vão tirar por causa da nova estrada. Então, eu acho que vai melhorar muita coisa. Foi muito bom apostarmos nele, votarmos nele. Então, eu acho que vai ser muito bom. Para nós é uma notícia de grande alegria e é de congratular o trabalho que está a começar com o presidente do município. Estão de parabéns. Estamos mesmo muito felizes. Concluído o trabalho de intervenção, a via poderá facilitar o acesso ao centro da cidade, assim como evitar o congestionamento que tem se registrado por conta do crescimento do parque automóvel na cidade de Chimoio. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O Serviço Nacional de Migração diz que o caso dos nigerianos detidos na China com passaportes moçambicanos
está a ser analisado pelo Ministério Público. São ao todo 43 cidadãos de nacionalidade nigeriana que foram detidos na China em setembro do ano passado, ostentando passaportes moçambicanos. Os mesmos são acusados de tráfico de pessoas e drogas pelas autoridades chinesas. Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Serviço Nacional de Migração disse apenas que o mesmo estava a ser analisado pelo Ministério Público. O processo está neste momento a correr seus trâmites no Ministério Público, pelo que o Sename não tem dados por estar em fase de instrução. Qualquer informação em relação a esta matéria, neste momento, só pode ser obtida junto do Ministério Público, que é onde está a procurar o processo. Mas nem nenhum avanço até agora a destacar, além deste? Está no Ministério Público. É matéria processual, em fase de instrução ainda. Não há nenhum envolvido detido ainda? Está em fase de instrução o processo. No que refere ao controle migratório, o Sename recusou, no mês de fevereiro, a entrada de 159 cidadãos estrangeiros por falta de clareza quanto aos motivos da sua vinda ao país. As nacionalidades que foram mais recusadas de entrar no país neste período por falta de clareza quanto aos motivos de vinda ao país, temos a nigeriana com 23 casos, a nacionalidade indiana com 16 casos e a nacionalidade egípcia com 10 casos. Ainda no mês, em análise, foram interpelados 120 cidadãos estrangeiros que permaneciam no país irregularmente, sendo na sua maioria os de nacionalidade chinesa. Estudantes do Instituto Industrial e Comercial de Nampula, cada vez mais solicitados por grandes empresas que operam no centro e norte do país. A direção diz que a excelência na formação é a chave para este sucesso. O Instituto Industrial e Comercial de Nampula beneficiou de uma reabilitação total e reequipamento de oficinas e laboratórios no âmbito da reforma das instituições de educação profissional. Atualmente forma técnicos médios nas áreas de mecânica industrial, eletricidade industrial, mecânica auto, construção civil, contabilidade e gestão. O ensino é orientado para o saber fazer. Os estudantes são submetidos a uma carga horária pesada, mas os resultados são imediatos para os que mais se notabilizam. Depois de estudarem, ele tem tido muitas vertentes, muitas saídas, porque acabamos tendo algum memorando de entendimento, por exemplo, com a Corra Bassa, temos com a Vale, temos com a CDN e com outras empresas circunvizinhas. Então, logo que eles concluem, eles sempre são absolvidos. O contacto com as empresas aumenta a qualidade dos profissionais que são graduados aqui. Existem vários projetos, um deles que nós temos com o Agricultura do Desenvolvimento Norte tem a ver com a formação dos seus profissionais. Uma vez que nós estamos a operar numa componente industrial, eles também têm a componente industrial que é basicamente ferroviária, mas também tem a componente dos automóveis, em que nós iremos prestar serviços de manutenção e reparação. Ao longo de todo o corredor? Exatamente. E esse trabalho é feito sempre com participação dos estudantes? Sim, a primeira fase nós iremos desenvolver os estudantes, vamos ver o nível desses estudantes, porque existem os estudantes do nível 3, 4 e 5. Para o estágio pré-profissional, o Instituto Industrial e Comercial de Nampula trabalha com 52 empresas. Neste momento, as atenções estão viradas para o projeto da fábrica de liquefação de gás natural em Palma. O nosso modelo de formação já tem atenção a esse aspecto. Por isso que mesmo há pouco tempo trabalhamos com grandes empresas, incluindo a própria Anadarko. Tanto fizemos há pouco tempo testes, tanto de descritores de tarefas, em que os nossos graduados e outros interessados vieram se inscrever na escola com o propósito tanto de possíveis vagas tanto no projeto de desenvolvimento de capital legado. Ao todo, são 1.628 estudantes matriculados. Empresárias moçambicanas preparam-se para assegurar financiamento do Banco Mundial. Trata-se de um fundo internacional instituído pela filha do presidente norte-americano. Numa visita aos escritores da sede da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a diretora executiva do Banco Mundial divulgou as oportunidades de linha de crédito da sua instituição ao setor privado, com destaque para a promoção do empreendedorismo feminino. Em declarações à imprensa, Sofia Cássimo, em representação da CTA, disse que as empresas moçambicanas já estão a criar condições para assegurar o financiamento.
Isso ainda não está bem especificado. O WAI-Fund é um fundo criado dentro do Banco Mundial por iniciativa da filha do presidente dos Estados Unidos. É um fundo que ainda não está em Moçambique. Realmente o que nós tínhamos em discussão agora era fazer um bocado daquilo que era o mapeamento de quais é que são as oportunidades deste tipo de financiamentos em Moçambique. E o que nós viemos garantir à doutora Anne é que realmente existem mulheres moçambicanas que estão aptas a ter este tipo de financiamento. Agora vamos passar para a próxima discussão, que será realmente qual é que é o valor deste financiamento e qual é que vai ser o método de ter as mulheres acederem ao próprio fundo. Próxima semana, a CTA e o Banco Mundial voltam a reunir-se para discutir os termos de financiamento deste fundo. Seguimos com a página internacional. O atual presidente do Ghana, Akufo-Addo, e o ex-presidente John Mahama voltam a enfrentar-se nas eleições presidenciais de 2020. John Mahama e Nana Akufo-Addo são dois adversários tradicionais quando se trata das eleições presidenciais no Ghana. Os dois líderes voltam a encontrar-se no escrutínio de 2020. O principal partido da oposição, NDC, confirmou esta quarta-feira a Reuters que Mahama, ex-presidente do Ghana, é o seu candidato presidencial. A história eleitoral dos dois líderes começa em 2012, quando Mahama vence as eleições presidenciais contra Akufo-Addo, governando o Ghana por 4 anos. Em 2016, os dois líderes voltaram a defrontar-se, tendo daquela vez Mahama perdido as presidenciais para Akufo-Addo, após a queda do preço de ouro, petróleo e cacau. Oferecer resistência, Mahama aceitou a derrota e para 2020 espera o mesmo adversário que vai representar o partido no poder, NPP. O Parlamento Britânico pode prolongar a data da saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 29 de março deste ano. O prazo de Brexit pode ser ainda estendido por mais tempo. Com 502 votos a favor e apenas 20 contra, o Parlamento do Reino Unido aprovou esta quarta-feira a proposta da deputada trabalhista Yvette Cooper, que permite aos deputados decidirem a 14 de março um pedido de prorrogação da data de saída da União Europeia, fixada em 29 de março. Mas antes, a primeira-ministra Theresa May vai apresentar no dia 12 o resultado das negociações com Bruxelas. Caso esse acordo seja mais uma vez rejeitado, o Parlamento vota no dia seguinte uma proposta de saída sem acordo. E só em caso de nova reprovação se chega então à votação para um adiamento do Brexit. O Parlamento aprovou ainda o respeito pelos direitos dos cidadãos europeus a viver no Reino Unido, mesmo em caso de não acordo. A um mês do fim do prazo, o Reino Unido continua dividido e sem um rumo definido para o Brexit. Falhou o acordo entre o presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte. Trump diz que Kim exigiu primeiro a retirada de todas as sanções que pesam sobre a Coreia do Norte para depois proceder com a desnuclearização, um pedido rejeitado. Terminou muito cedo sem sucesso a cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois líderes não conseguiram chegar a um acordo para que houvesse suspensão das sanções e desnuclearização da Coreia do Norte. Desta vez, Kim quis que Trump retirasse todas as sanções que sufocam a economia norte-coreana e só depois poderia haver desnuclearização daquele país asiático. Trump julgou o pedido de Kim exigente demais, tendo-o rejeitado. Os dois líderes nem chegaram a tomar o almoço em conjunto e Trump ficou para assegurar a conferência. Basicamente queriam as sanções levantadas na totalidade e não podemos fazer isso. Poderia ter assinado o acordo hoje, mas depois diriam que acordo horrível que ela assinou. Prefiro fazê-lo bem do que fazê-lo rápido. Ainda não há nenhuma data para o próximo encontro, entretanto, Trump e Kim mostram-se interessados em abrir uma representação dos Estados Unidos em Pyongyang. Convido a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo, 30 e 25 de mínima. Xai-Xai, 32 de máxima, 26 de mínima. Inhambane, 31 de máxima, 26 de mínima. Seguimos para o centro do país, Beira, 30 de máxima, 25 de mínima. Quelimane, 33 de máxima, 24 de mínima. Chimoio, 31 de máxima, 19 de mínima. Teta, 35 de máxima, 27 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 31 de máxima, 23 de mínima. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 18 de mínima.
De volta com a página desportiva. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, divulgou hoje a pré-convocatória dos Mambas para o jogo de 23 de março contra a Guiné-Bissau, partida a contar para a qualificação de CAN 2019 no Egito. A equipa técnica dos Mambas já está a preparar o jogo do Grupo K contra a Guiné-Bissau. Abel Xavier divulgou esta quinta-feira a lista dos nomes dos jogadores que atuam no Campeonato Nacional, sendo que a convocatória final, incluindo jogadores internacionais, será conhecida no dia 14 de março. E os eleitos são Guirugo, Lionel, Vítor, Argenor, Chico, Danilo, Infran, Jeitoso, Jorge, Mambucho, Manucho, Amadou, Cremildo, Gambala, Nené, Milton, Yudi, Jimmy, Camucamu, Nelson, Raul, Daio, Isaac, Luís Miquissone, Maninho e Telinho. Abel Xavier reconhece que o jogo é de extrema importância, pelo que irão jogar para ganhar, pois em caso de derrota, a equipa não qualifica para o Campeonato Africano das Nações 2019 a ter lugar no Egito. Obviamente, se somos dois favoritos, obviamente as duas equipas vão ter que jogar só para um objetivo, que é ganhar um jogo. E nós sabemos que somos capazes, nós sabemos qual é a força que reside dentro do espírito do nosso grupo. Os jogadores são os protagonistas. Nós vamos criar as melhores condições possíveis para que os jogadores possam representar o país corretamente e que possamos todos trazer a vitória. Na tabela de classificação do Grupo K, os Mambas estão em terceiro lugar com 7 pontos, numa lista liderada pela Guiné-Bissau e Namíbia, ambos com 8 pontos. Moçambique parte para Guiné-Bissau no dia 21 do próximo mês, com uma delegação composta por 47 membros, entre jogadores, equipa técnica, médicos, entre outros. O modelo de disputa de Moçambola 2019 só será conhecido daqui a uma semana. A Liga Moçambicana de Futebol adiou para 7 de março a realização da Assembleia Geral Ordinária do organismo, que entre vários assuntos vai oficializar o figurino do principal campeonato nacional para este ano. Será necessária mais uma semana de espera para se conhecer o modelo de disputa de Moçambola 2019. A Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol, aguardada com enorme expectativa, foi adiada para 7 de março devido à auditoria interna terminada há poucos dias. E a auditoria retomou os seus trabalhos no mês de janeiro e só conseguimos fechar há alguns dias atrás. E tendo em conta que a reunião da Assembleia Geral ela é convocada pela mesa da Assembleia Geral, e segundo os estatutos da Liga Moçambicana de Futebol, com antecedência de 10 dias. Então, embora já tínhamos os documentos já na semana passada, mas não iríamos cumprir com o prazo estabelecido no estatuto. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Aranhas Coana, tem esperança que até a data da Assembleia Geral mude muita coisa a favor do modelo todos contra todos em 2 voltas. Estamos na margem dos dois. O modelo ideal é este que nós todos que queremos, todos contra todos. O que pode ditar a sua alteração será naturalmente a questão de nós não conseguirmos fechar aquilo que é a perspectiva das despesas de 2019. Portanto, se tivermos a restrição orçamental, é que pode também haver a restrição não realização de Moçambola nos moldes atuais. A Liga Moçambicana de Futebol sublinha que o atual modelo é o melhor e ideal para a disputa do Campeonato Nacional de Futebol. A Federação Internacional de Futebol suspendeu por 15 anos o funcionário da Federação Moçambicana de Futebol, Cido Muganza, acusado de corrupção. A informação foi divulgada esta quinta-feira pela FIFA. A informação foi tornada pública pela própria Federação Internacional de Futebol, FIFA, esta quinta-feira.
Cídio José Mugaza era encarregado de supervisionar reuniões organizadas pela Confederação Africana de Futebol, CAF, e foi considerado culpado pela Comissão de Ética da FIFA de ter aceito subornos e, dessa forma, ter violado o Código de Ética do organismo. Em resultado de uma investigação iniciada a 11 de julho de 2018, Mugaza foi suspenso por 15 anos de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional e multado em cerca de 2.641 euros. Na quarta-feira, a FIFA tinha irradiado o ex-tesoureiro e vice-presidente da Federação de Futebol da Zâmbia, Boniface Mwamelo, também devido à corrupção. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Continuação de uma feliz noite.